2023 vai chegando ao seu final, e a essa altura dos acontecimentos, com praticamente um ano de governo do Lula, e depois de um ano das mudanças ocorridas com as eleições do Lula em 2022, nós ainda temos um quadro de polarização no país, o que é extremamente interessante em termos de comportamento político da população. Então, na rapidinha das notícias de hoje, dia 19 de dezembro de 2023, vamos dar uma olhadinha sobre a pesquisa Datafolha, que informa sobre esses aspectos da polarização Lula-Bolsonaro. Vamos lá? Está aqui na Folha de São Paulo, Datafolha, 90% dizem não se arrepender do voto em Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Entre aqueles que mudaram de ideia, 9% haviam votado em Lula e 7% em Bolsonaro. É uma reportagem de Igor Gillow. Vamos então ver aqui a notícia. De mãos dadas com a polarização da política brasileira, anda a convicção dos eleitores acerca de suas escolhas em 2022. 9 em cada 10 entrevistados pelo Datafolha afirmam não se arrepender do voto no segundo turno do pleito presidencial do ano passado. Já 8% acham que não fizeram a melhor escolha e mudariam de voto, enquanto 1% afirma não saber. O resultado não é de 100% ao todo, porque há arredondamentos feitos pelo Instituto. O Datafolha fez a questão pela segunda vez neste ano. Na primeira, em setembro, os índices eram semelhantes, incluído na estratificação por candidato escolhido. No atual levantamento, feito no dia 5 de dezembro, com 2.004 pessoas, com mais de 16 anos em 135 cidades, 9% disseram ter se arrependido no voto em Lula, enquanto 7% dizem o mesmo por terem escolhido o então presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Ou seja, aqui nós temos virtualmente um empate técnico, né? Tanto pessoas que votaram em Lula estão se dizendo arrependidas, quanto aquelas que votaram em Jair Bolsonaro também estão se dizendo arrependidas. E aqui temos, então, os gráficos, né, que o Datafolha publica. 8% se arrependem do voto dado a Jair Bolsonaro, depois 8%, igual número, em Lula. E aí, com o eleitorado cindido praticamente ao meio no segundo turno, com o petista vencendo o rival por 50,9 a 49,1, contudo, tais flutuações poderão ser vitais em enfrentamentos futuros dos dois campos. Lula, teoricamente, pode disputar a reeleição em 2026, e Bolsonaro está vetado devido à perda de direitos políticos, está inelegível, todos nós já sabemos. Os eleitores seguem confiando em seus escolhidos. No geral, 38% afirmam confiar mais em seu candidato hoje do que no dia da eleição, enquanto 43% afirmam que a confiabilidade é a mesma e 18% que é menor. Portanto, os bolsonaristas continuam acreditando no seu mito, e aqueles que votaram em Lula, que não são necessariamente simpatizantes de Lula, mas que aderiram ao seu projeto, continuam também apreciando o que Lula está realizando. São índices semelhantes para os dois rivais. Entre eleitores de Lula, 40% dizem que a confiança nele cresceu, 41% apontam estabilidade e 19% queda no item. O presidente tem uma aprovação, aferida na pesquisa, de 38% do eleitorado. Já 36% dos eleitores de Bolsonaro afirmam confiar mais nele agora, ante 46% que mantém sua opinião e 17% que confiam menos. É uma estabilidade notável, dada a temporada de más notícias que o ex-mandatário vive, da perda de direitos políticos a processos judiciais e escândalos como o das joias sauditas. Tudo isso espelha a manutenção do quadro de polarização no país, com 30% se declarando petistas e 25% bolsonaristas nos extremos da tabela proposta pelo Datafolha. Muito bem, o que há de interessante, o que há de preocupante nesses resultados da pesquisa do Datafolha não é que Lula se mantenha no seu grau de confiabilidade, de satisfação dos seus eleitores e que haja uma margem daqueles que se arrependem. 8% é relativamente muito pouco. Embora importante hoje, na margem apertada que temos de votações para um lado e para o outro. Obviamente que é importante. Mas o mais impressionante, e isso indica uma conduta, um comportamento não só político, não só social, mas individual, psicológico, é a manutenção do grau de simpatia com o Bolsonaro em si. Não com o bolsonarismo, mas com o Bolsonaro. Já que a pergunta é feita para a pessoa na pesquisa. E todos os indícios, todas as evidências, todas as acusações que estão pesando contra Bolsonaro, todos os fatos que são mostrados para a conduta imoral, facínora do Bolsonaro, não está sendo capaz de convencer a essas pessoas sobre de quem se trata este indivíduo. Isto é preocupante, porque eles estão, o que a gente chama, né, em comportamento de escotomização, ou seja, estão botando vendas ao lado para não ver o panorama, só olhando para frente e mirando o seu mito, sem ver o que está ao lado dele. Esta conduta, ela é altamente patológica. Significa uma negação da realidade que segue, ao lado dos eleitores de Bolsonaro, o negacionismo que sempre esteve em outros campos, como, por exemplo, acreditar que a Terra é plana, ou negar o valor da ciência com a proposta da vacina em plena pandemia que matou 720 mil pessoas. Enfim, esse negacionismo continua na visão de quem é este seu mito. Este inelegível continua conseguindo enganar um percentual enorme da população brasileira, mesmo ante todas as evidências. E a preocupação que a gente fica é,
preso o Bolsonaro, o que provavelmente acontecerá, a conferir, vamos esperar para ver esta prisão, que não saiu até agora, mesmo ante todos os fatos comprobatórios da sua criminalidade, ele e a sua gangue. Preso o Bolsonaro, vamos ver o que é que pensa a população. Provavelmente, esta população, esta parte da população, vai continuar negando o fato. E vai fazer um paralelo com o próprio Lula, dizendo que, da mesma forma que Lula foi incriminado pela Lava Jato, agora tem uma nova Lava Jato que persegue Bolsonaro, que o coloca na prisão, com a esperança de que Bolsonaro, em algum momento, saia da prisão, como Lula saiu, e voltando para os braços da sua população simpatizante, possa então se eleger novamente presidente do Brasil. Esta forma de entender a realidade, ela é absolutamente preocupante, porque é absolutamente patológica. Ou seja, quando sujeitos, indivíduos, perdem contato com a realidade, com a observação dos fatos, com a verificação dos fatos, e cria para si próprio um mundo fantasístico, narrativo, em que ele mantém vivo o seu mito, e aqui no caso o mito Bolsonaro, nós temos um problema. E um problema que pode, no futuro, quem sabe, se por algum acaso houver algum derrape aí do campo dito progressista, ou da esquerda, ou da centro-esquerda, da esquerda, poder voltarmos a ter o Bolsonaro aí concorrendo à presidência da República, ou um seu substituto vicariante, e termos um Milei eleito no Brasil, argentinizando o Brasil. Este é o grande risco. Nós estamos ainda vivendo um pesadelo que emergiu na vida social e política brasileira com esta emergência do Bolsonaro e da sua forma de ver e se relacionar com o mundo. Uma forma patológica que encontrou, como dizem as estatísticas, em 49,1% da população brasileira, uma forma de se expressar, mostrando o quão doente e patológica é esta nação. É metade praticamente da nossa população. Vocês vão me perguntar aí, fazendo um movimento dialógico e dialético, sim, e o Lula? Bem, pode-se acusar Lula de ser ladrão? Claro que não, porque não há nenhuma evidência. Sabe-se mais do que nunca, os fatos estão provados, que tudo que se acusou Lula foi absolutamente uma invenção. Porque não tem nenhum dado para mostrar que ele realmente cometeu os atos de que o acusam. Para quem foi 3 vezes, 2 vezes antes e uma agora presidente da República, mostrando um trabalho que, mesmo com os senões porque ocorrem, já que Lula nunca teve um congresso favorável ao seu projeto, a dizer, um congresso de centro-esquerda ou de esquerda para dar a ele toda a vela enfunada que ele precisaria para mudar o país no sentido desejado do seu projeto, do projeto do PT, do projeto das esquerdas, enfim, Lula fez 2 governos apreciáveis, acabando o segundo com 80 e tantos por cento de aprovação, que naquela época deveria ser dos que hoje são bolsonaristas. E hoje, Lula enfrentando todas as dificuldades com este congresso que é fascista, na sua essência, mesmo sendo dominado pelo Centrão, é um Centrão que tem simpatias fascistoides. E uma parte da direita que é absolutamente fascistoide, dominada pelo pensamento bolsomínio, fascistoide. Ainda assim, Lula consegue reverter situações que tinham sido preparadas para o seu fracasso de imediato. O Bolsonaro e sua quadrilha armou para 2023, no primeiro ano do governo Lula, uma armadilha que seria de fracasso absoluto, e com sua habilidade, sua competência, com seu gabinete, tendo à frente o Haddad, o Lula consegue organizar a vida econômica do país, retomar uma organização social da vida do país e política, trazendo a questão da convivência com o contraditório para o campo da negociação. Infelizmente, com bandidos como o presidente da Câmara e um quase bandido como o presidente do Senado. Chantagistas, ambos. Mas é o que Lula tem para poder governar. Isto é responsabilidade da população que elegeu este Congresso espúrio. É responsabilidade da população que elegeu este Congresso espúrio. Não é problema de Lula, é da população. Então, estamos aí às voltas, sim, com um dado preocupante. Não se trata de uma polarização política como a que existe nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, ou como existe na Inglaterra entre conservadores e trabalhistas. Não, não é esse tipo de polarização. Trata-se de uma polarização entre pessoas que têm lucidez para enxergar a realidade e buscar transformá-la, e pessoas que obscurantistamente, patologicamente se mantêm vinculadas a um psicopata. Essa é a preocupação. Não se trata o resultado da Datafolha apenas de um resultado estatístico. Se trata de um indício de uma doença patológica chamada psicopatia, que tomou conta de 49,1% da nossa população. Sigamos na luta. Um abraço, até lá e até outra oportunidade.